Imagina a cena: deserto, silêncio. No chão, um cajado seco, esquecido, quase morto. Uma madeira sem vida, desgastada pelo tempo e pelo sol inclemente. Mas então, uma fagulha de vida. Uma transformação impossível. Pequenos brotos verdes, tenros, começam a perfurar a casca ressecada. Em seguida, delicadas flores brancas desabrocham em profusão, exalando um perfume inesperado. E para a surpresa de todos, amêndoas maduras, suculentas, surgem onde não havia nada. Tudo em segundos. Um milagre impensável, uma explosão de vida onde antes só existia a morte. Você já se sentiu desacreditado, ignorado? Como se seu valor estivesse em questionamento constante, sua autoridade minada, sua voz silenciada por aqueles que duvidam? Você já se perguntou se está no lugar certo, fazendo a coisa certa, enquanto as críticas ecoam ao seu redor? E se eu te dissesse que há uma história milenar, registrada nas páginas mais antigas da humanidade, que fala diretamente a essa dor, a essa angústia de ser posto à prova? Uma história de liderança que enfrenta o ciúme, a rebelião e a desconfiança, culminando em uma prova divina tão inegável que não só silenciou os críticos, mas mudou o rumo de um povo inteiro para sempre. É uma narrativa de validação, de propósito e de um poder que transcende a lógica humana. Neste vídeo, vamos mergulhar no coração de Números 17, uma passagem que muitas vezes passa despercebida, mas que guarda revelações profundas sobre autoridade, oposição e a fidelidade de Deus. Vamos desvendar a semente da rebelião, entender o plano singular de Deus para confirmar seu escolhido e, claro, descobrir como um simples cajado se tornou o símbolo definitivo de uma liderança inquestionável. Prepare-se para aprender como enfrentar a dúvida, silenciar os críticos e fortalecer sua própria caminhada, não importa quão desafiadora ela pareça. Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre reconhecimento, propósito e a natureza divina do apoio pode mudar sua perspectiva para sempre, trazendo paz e clareza para os seus próprios questionamentos. Se você busca entender mais a fundo as palavras que transformam, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma reflexão. A história que nos leva ao capítulo 17 de Números não começa ali, mas sim com um rugido de insatisfação que vinha crescendo por muito tempo no deserto. Imagina o cenário: milhares de pessoas vivendo sob um calor escaldante, dependendo de milagres diários para comida e água, lideradas por Moisés, um homem que falava com Deus face a face. Parece perfeito, não é? Mas o coração humano é complexo. Entre o povo de Israel murmurava-se o descontentamento. Não era a primeira vez e não seria a última. Eles tinham saído da escravidão no Egito, visto as pragas, a abertura do Mar Vermelho, recebido o maná do céu, mas a memória é curta e o desejo por poder ou pelo que é familiar é uma força poderosa. A chama da insatisfação se acendeu de forma violenta em Números 17, pouco antes dos eventos que veremos. Ali, um grupo de líderes, Coré, Datã e Abirão, juntamente com 250 príncipes da congregação, se levantou abertamente contra Moisés e Arão. O argumento deles era sedutor e perigoso. Basta, toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está entre eles. Por que então vocês se exaltam acima da congregação do Senhor? Em outras palavras, eles questionavam a exclusividade da liderança de Moisés e do sacerdócio de Arão. Quem eram eles, afinal, para deter tamanha autoridade? A verdade é que o ciúme e a ambição estavam por trás dessas palavras, mascarados por uma falsa preocupação com a santidade de todos. Coré, um levita, desejava o sacerdócio que era de Arão, e Datã e Abirão, rubenitas, desejavam a liderança política que era de Moisés. Moisés, um homem que conhecia o coração de Deus, reconheceu a gravidade da situação. Ele não confrontou os rebeldes com força humana, mas entregou a causa a Deus. Em um ato de fé e humildade, Moisés propôs um teste. Cada líder rebelde e Arão deveriam apresentar um incensário cheio de incenso perante o Senhor no dia seguinte. Aquele que o Senhor escolhesse seria o santo. Este era um teste de vida ou morte, porque oferecer incenso era uma prerrogativa sacerdotal, e quem não fosse sacerdote morreria. E foi exatamente isso que aconteceu. A glória do Senhor apareceu sobre a tenda da congregação e num instante aterrador, a terra se abriu e engoliu Coré, Datã e Abirão, suas famílias e todos os seus bens vivos. Os 250 homens que ofereceram incenso foram consumidos por fogo vindo do Senhor. Uma demonstração de poder divino tão avassaladora que os sobreviventes fugiram aterrorizados. Mas a rebelião não terminou aí.
No dia seguinte, apesar da demonstração inegável, o povo de Israel inteiro murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. A insensibilidade era chocante. Como podiam questionar depois de tal julgamento? É um lembrete sombrio de como a dúvida e a resistência à verdade podem persistir mesmo diante das evidências mais claras. A praga começou a se espalhar entre o povo e só parou quando Arão, a pedido de Moisés, tomou um incensário e intercedeu pela congregação, mostrando sua verdadeira função de mediador entre Deus e o homem. Este evento, a praga, solidificou ainda mais a necessidade de uma liderança clara e divinamente estabelecida, mas as sementes da desconfiança ainda estavam lá, profundamente enraizadas. Como então Deus iria silenciar essa constante murmuração de uma vez por todas? A resposta viria de um método completamente inesperado e surpreendente, que envolvia algo tão comum quanto um simples pedaço de madeira. Prepare-se, pois o próximo passo de Deus é uma lição de como a vida pode florescer mesmo nos lugares mais áridos da dúvida. O cenário estava montado para a prova definitiva. As duas rebeliões, a dos líderes e a do povo, haviam deixado uma cicatriz profunda na congregação. A autoridade de Moisés e, mais importante, de Arão como sumo sacerdote, precisava ser confirmada de uma forma que não deixasse absolutamente nenhuma margem para dúvida ou interpretação humana. Deus não queria apenas punir a rebelião, mas também estabelecer um memorial duradouro, uma declaração irrefutável de quem ele havia escolhido. E a maneira que ele escolheu para fazer isso é, para dizer o mínimo, fascinante. Deus instruiu Moisés para que ele falasse aos filhos de Israel e pedisse a cada um dos chefes das 12 casas paternas, das 12 tribos, que trouxessem um cajado para cada príncipe tribal. E não era um cajado qualquer. Não era para ser um cajado ornamentado, talhado ou esculpido. Era para ser um cajado simples, uma vara de madeira, provavelmente seca e sem vida, como tantas outras. E sobre cada cajado deveria ser escrito o nome do príncipe de sua respectiva tribo. Mais especificamente, Deus disse: de cada tribo, um cajado, segundo as casas de seus pais. De todos os seus príncipes, 12 cajados. E o nome de cada um escreverás sobre o seu cajado. Essa precisão nos detalhes é crucial. Não era um sorteio, não era uma votação. Era um teste claro e público, com critérios bem definidos. Mas havia uma exceção. Para a tribo de Levi, o cajado seria diferente. Sobre o cajado de Levi, Moisés deveria escrever o nome de Arão. Isso já era um prenúncio. Enquanto as outras tribos representavam a liderança secular, a de Levi, e especificamente Arão, representava a liderança sacerdotal, a intermediação com o sagrado. Todos esses 12 cajados seriam então colocados na tenda do encontro, dentro do Santo dos Santos, diante da Arca do Testemunho, onde a presença de Deus se manifestava. Imagina a tensão no ar, a expectativa de centenas de milhares de pessoas, o silêncio pesado enquanto Moisés recolhia os cajados, um por um, e os colocava ali, no lugar mais sagrado. Eles sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mas ninguém poderia prever a natureza exata desse milagre. Os cajados eram símbolos de autoridade. Pastores usavam cajados para guiar seus rebanhos, líderes tribais para indicar sua posição. Mas esses cajados estavam secos, mortos. A expectativa era que nada aconteceria. Uma madeira morta, afinal, permanece morta. Mas Deus opera de maneiras que desafiam a lógica e a ciência humanas. Ao amanhecer do dia seguinte, Moisés entraria na tenda do encontro para verificar o resultado. Um período de espera que deve ter sido agonizante para o povo, mas ainda mais para Arão, cujo sacerdócio, sua vocação, estava em jogo. A intervenção divina não se faria por palavras ou por mais uma praga. Seria um sinal visível, palpável, inegável. Não haveria espaço para argumentações ou desculpas. Aquele cajado que florescesse seria a prova viva da escolha de Deus. Os outros 11 cajados permaneceriam inertes, pedaços de madeira sem vida, enquanto um deles seria transformado de forma sobrenatural. Essa distinção radical não só confirmaria a autoridade, mas também traria uma clareza que nenhuma punição ou destruição anterior havia conseguido. A lição era clara. A verdadeira liderança não vem da ambição humana, do desejo de poder ou da popularidade, mas de uma escolha divina soberana.
O cajado de Arão, o escolhido de Deus, estava prestes a se tornar o centro de um dos mais surpreendentes milagres do Antigo Testamento. O que aconteceu na manhã seguinte? A prova seria mais espetacular do que qualquer um poderia imaginar. Chegou a manhã. O sol ainda não havia atingido seu zênite, mas a expectativa no acampamento era palpável. Moisés, com o coração talvez pesado pela tensão, mas firme na fé, entrou na tenda do encontro. Seus olhos foram imediatamente atraídos para os 12 cajados alinhados diante da arca do testemunho. 11 deles permaneciam como estavam, pedaços de madeira secos, rígidos, inertes. Mas um deles não era mais o mesmo. Ali, sobre o nome de Arão, o cajado da tribo de Levi havia sofrido uma transformação radical e milagrosa. Era o cajado de Arão que havia florescido, mas não era apenas um pequeno broto, uma única flor. Não, o relato bíblico em Números 17:8 é específico e deslumbrante. Então sucedeu que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o cajado de Arão, pela casa de Levi, floresceu, e brotou, e deu flores, e produziu amêndoas maduras. Perceba a progressão. Não apenas floresceu, mas brotou, deu flores e produziu amêndoas maduras. Tudo isso em uma única noite, em uma peça de madeira que estava completamente seca e sem vida. É um milagre que desafia a biologia, a lógica e toda a compreensão humana do tempo e do processo natural. Este não era um simples sinal, era um veredito inquestionável do próprio Deus. As amêndoas eram o fruto. Em culturas antigas, a amêndoa, especialmente a flor da amendoeira, era um símbolo de vigilância e de promessa divina que se cumpre rapidamente. É a primeira árvore a florescer na primavera em Israel. Deus estava dizendo: eu estou vigilante sobre a minha palavra e sobre o meu escolhido, e minha promessa florescerá rapidamente. O cajado de Arão havia passado de símbolo de autoridade para um testemunho vivo, orgânico e frutífero da sua eleição divina. O que isso significava para Arão? Significa que a sua liderança não era de sua própria vontade ou ambição, mas uma designação celestial. As dúvidas sobre seu sacerdócio foram silenciadas de uma vez por todas. Não era uma questão de quem falava mais alto, quem tinha mais seguidores ou quem parecia mais carismático. Era uma questão de quem Deus havia escolhido e capacitado. Este milagre serviu para validar não apenas Arão, mas toda a instituição do sacerdócio levítico, mostrando que o acesso a Deus através de sacrifícios e intercessão só poderia ser feito através daqueles que ele mesmo havia separado para essa função. Moisés tirou o cajado de Arão da tenda do encontro e o mostrou a toda a congregação. A reação deve ter sido de admiração e temor reverente. Não havia argumentos contra aquilo. Os cajados dos outros líderes ainda eram apenas madeira seca. A prova estava ali, palpável, visível a todos. A murmuração do povo cessou. Eles viram e entenderam. O terror do juízo anterior e a glória deste milagre se uniram para deixar uma marca indelével na mente do povo de Israel. E o que Deus instruiu Moisés a fazer com esse cajado? Ele deveria ser guardado diante da arca do testemunho, como um memorial perpétuo, um sinal aos filhos rebeldes, para que nunca mais houvesse questionamento sobre a liderança sacerdotal. Era um lembrete constante de que a autoridade divina é inegável e que a rebelião contra ela traz consequências graves. Esse cajado florescido, esse pedaço de madeira morta que deu vida, permanece como um dos plot twists mais poderosos da narrativa bíblica, uma virada que desafia a nossa percepção e nos força a reconhecer uma mão invisível em ação. Mas como este milagre antigo se conecta com os desafios de liderança e dúvida que enfrentamos em nossos dias? Prepare-se para uma aplicação que vai tocar o seu coração. O milagre do cajado de Arão florescido é muito mais do que uma história antiga sobre uma disputa de liderança. Ele ressoa com uma profundidade impressionante em nossos dias, tocando em questões universais de propósito, validação e como lidamos com a oposição. Em um mundo onde a autoridade é constantemente questionada, onde as vozes de desconfiança se multiplicam nas redes sociais e em todos os cantos, essa narrativa bíblica oferece um farol de clareza e esperança. Pense na sua própria vida. Você já sentiu seu chamado, seu talento, ou mesmo sua fé sendo questionados por aqueles ao seu redor? Talvez no seu trabalho, onde sua competência é subestimada, talvez em sua família, onde suas decisões são constantemente criticadas, ou até mesmo em sua jornada espiritual, onde dúvidas internas e externas tentam minar sua convicção. Em cada um desses cenários, a sensação de ser um cajado seco é real. Sentir-se sem vida, sem frutos,
sem reconhecimento. A pressão para provar seu valor, para justificar sua posição, pode ser exaustiva e desanimadora. A história de Números 17 nos lembra que a verdadeira validação não vem dos aplausos da multidão, da aprovação de todos ou da ausência de críticas. Ela vem de uma fonte superior. Para Arão, a confirmação veio de Deus. O cajado florescido foi uma prova inquestionável de que ele estava no lugar certo, com a missão certa, porque Deus o havia escolhido e capacitado. E o mais importante, esse sinal não foi para Arão se exaltar, mas para o povo entender e parar de murmurar, para que eles pudessem seguir em paz sobre a liderança divinamente estabelecida. Então, qual é o seu cajado? Qual é a sua esfera de influência, seu dom, seu propósito, aquilo que você sente que Deus te chamou para ser ou fazer? Pode ser uma liderança na igreja, no trabalho, em casa. Pode ser um ministério, uma paixão que você busca desenvolver, uma habilidade que você usa para servir. Seja qual for, a mensagem é que quando sua vida está alinhada com o propósito divino, mesmo que você se sinta como uma madeira seca, Deus tem o poder de fazer florescer e dar frutos onde menos se espera. Ele pode usar o inesperado para validar o seu chamado em sua vida. Mas como isso se aplica a nós, hoje? Primeiro, nos ensina a não buscar validação em fontes humanas. A opinião dos outros é volátil e inconstante. Segundo, nos lembra que quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Se você está em um lugar onde Deus te colocou, Ele proverá os brotos e amêndoas para confirmar sua obra através de você. Terceiro, nos desafia a confiar na soberania de Deus, mesmo quando enfrentamos oposição. A rebelião contra Arão foi uma rebelião contra Deus. Da mesma forma, questionar o propósito que Deus tem para a nossa vida é questionar sua sabedoria. A aplicação pessoal aqui é profunda. Se você está em dúvida, se está sendo questionado, volte-se para a sua fonte. Busque a confirmação divina, não a humana. Permita que Deus faça o seu cajado florescer, transformando a sequidão em vida, a dúvida em certeza, a oposição em testemunho. A lição de Números 17 é um convite à confiança e à persistência, lembrando que a obra de Deus sempre prevalece. E o mais belo é que esse milagre não é apenas um evento histórico, é um princípio eterno. Mas qual é a conexão desse cajado com a maior prova de liderança e sacrifício que a humanidade já viu? Essa é a questão que nos levará à nossa conclusão e nos preparará para um entendimento ainda mais profundo. O cajado florescido de Arão permaneceu ali, guardado diante da Arca do Testemunho. Ele se tornou um memorial perpétuo, um testemunho silencioso, mas poderoso, da soberania divina na escolha de seus líderes, um lembrete constante de que a murmuração e a rebelião não prevalecem contra a vontade de Deus. E de fato, depois desse evento, a Bíblia não registra mais questionamentos diretos à liderança sacerdotal de Arão. O povo finalmente entendeu a mensagem. A prova foi tão contundente que silenciou as críticas e trouxe uma ordem que não podia ser alcançada por nenhuma outra via. Mas a ressonância desse milagre não termina no deserto. Ela nos aponta para algo muito maior, para a própria essência da liderança divina e do sacrifício. Pense em Jesus. Ele foi o líder supremo, o sumo sacerdote perfeito. Sua liderança também foi questionada e rejeitada por muitos, até mesmo pelos líderes religiosos de sua época. Ele também foi ridicularizado, desprezado, e sua autoridade divina foi posta à prova de todas as formas imagináveis. Mas assim como o cajado de Arão, a sua liderança foi confirmada, não por um cajado que floresceu, mas por algo ainda mais extraordinário, a ressurreição. Da mesma forma que o cajado seco representava a morte e a falta de vida, a morte de Jesus na cruz representou o fim, a derrota, a sequidão aparente. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou, e rompendo da sepultura com vida, glória e poder inquestionáveis. A sua ressurreição é a prova definitiva de sua divindade e de sua autoridade como o sumo sacerdote eterno, aquele que intercede por nós e nos abre o caminho para Deus. O túmulo vazio é o nosso cajado florescido, o sinal inegável de que Ele é quem diz ser e que sua liderança é eterna e inabalável. O legado do cajado de Arão, portanto, é um eco profético da ressurreição de Cristo.
Ambos são sinais de vida vindos da morte, de autoridade confirmada pela intervenção divina, de silêncio imposto à dúvida e à rebelião. Ambos são provas irrefutáveis de que a escolha de Deus prevalece e que a vida verdadeira floresce onde menos esperamos. Então, qual é o convite final para nós hoje? É um convite à confiança. Confie na provisão de Deus para a sua própria vida, para seu chamado, para o propósito que Ele tem para você. Não se desespere diante das críticas ou da oposição. Lembre-se que Deus é capaz de fazer o seu cajado seco florescer, de trazer vida e frutos onde você vê apenas aridez. O milagre de Arão é um lembrete de que a verdadeira validação vem de cima, e quando ela vem, ela é inegável e poderosa. Que esta história de Números 17 fortaleça sua fé e seu propósito. Que ela te dê a coragem de perseverar, sabendo que, se Deus te chamou, Ele te confirmará. Você não está sozinho. Sua jornada é importante e sua liderança, em qualquer esfera, tem um valor inestimável quando alinhada com a vontade divina. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe clareza à sua caminhada, deixe seu comentário abaixo, compartilhando como você enxerga a aplicação do cajado de Arão na sua vida. Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa verdade. E para aprofundar ainda mais sua compreensão sobre os sinais e maravilhas que Deus operou entre seu povo, prepare-se para o nosso próximo vídeo. Vamos explorar outra fascinante narrativa que revela os propósitos ocultos por trás dos milagres bíblicos e como eles continuam a falar conosco hoje. Clicando no link da descrição ou no card que aparece na tela, você pode assistir ao nosso vídeo sobre os ensinamentos secretos escondidos nos nomes bíblicos, uma jornada que promete expandir sua compreensão sobre a palavra. Fique ligado no canal Entenda a Palavra para mais insights que transformam. Até a próxima e que a paz esteja com você.